Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta quinta-feira, dia 28 da 30ª semana do tempo comum. Celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas. O Santo Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Queridos e amados, Deus então vai sempre tomando essa iniciativa de vir até nós, nos chama, nos interpela, assim como Jesus, então, para a sua missão ser, então, repartida conosco. A missão de levar a boa notícia, a boa nova, a missão do reino de Deus. E assim, então, nós olhamos este texto de hoje e vemos que, ao celebrarmos estes dois grandes apóstolos, é um motivo de grande júbilo, porque eles testemunharam o Senhor derramando o seu sangue. Martiria. E esta martiria, este então ser testemunha, deve ser cada um de nós cristãos hoje. Há uma martiria que estamos vivendo neste tempo, que não é o derramamento do sangue pela causa do Evangelho, mas a martiria que a gente tem que viver hoje é esta renúncia de tudo aquilo que o mundo nos apresenta, de maneira então das ideologias, das filosofias, que querem a morte, podemos dizer, de Deus no mundo, e que querem assim pôr um novo caminho, não é? Apresentado como salvação para nós. Mas Jesus é o nosso único Salvador e Senhor. E assim então, nós também temos que colocar toda a nossa vida diante do Senhor, buscando assim sermos estas testemunhas. Assim como o Senhor orou para um momento, não é, na sua vida, em que ele estava ali para chamar os discípulos, nós também temos que nos colocar em oração nos momentos de tomadas de decisões, busca de soluções para a nossa vida. Jesus nos ensina isso também no Santo Evangelho de hoje. Queremos seguir o Senhor, queremos seguir os seus passos, queremos também ser assim, discípulos e apóstolos do Senhor.
fortalecidos neste caminho de fé pela própria graça do Senhor e do seu chamado, não é? Então, comunguemos cada vez mais da palavra, na palavra e viver com a palavra, que é o próprio Jesus. Logo, assim então, junto dele, também somos discípulos, mas apóstolos. Que o nosso nome esteja também entre estes que foram escolhidos e que ele nos envie também, da mesma forma como ele foi enviado do Pai e enviou os seus apóstolos, seus discípulos. Assim então, nós temos que meditar, buscar dentro deste evangelho de hoje, a responder, não é? Ao chamado de Deus, ao chamado do Senhor, para que a gente possa, então, anunciar com sinais, com prodígios, a palavra que é Jesus, salvação na nossa vida e para a vida dos nossos e daqueles que estão ao nosso redor. Veja, o texto é belíssimo ao dizer que buscavam a Jesus, vieram para ouvir Jesus, para serem curados das doenças e das enfermidades, debilidades do corpo, doenças, debilidades do espírito, então as enfermidades. E aqui o texto diz que todos eram curados, eram libertos e salvos pelo nome de Jesus, pela pessoa de Jesus. Ele é o nosso Salvador, no qual nós temos que anunciar e no qual também nós temos que trazer, no anúncio, trazer muitos para Jesus, como aqui o texto nos diz que iam até Jesus para ouvi-lo. Que nós sejamos esse porta-voz, que nós sejamos esses arautos do Evangelho e com os sinais, não é? Da palavra. E o primeiro sinal é a própria vida, é a conduta do viver, é a nossa atitude cristã de vida. Então, que encarna a palavra de Deus, o próprio Jesus configurado a ele e na missão de ajudarmos assim com que o reino do Senhor seja definitivamente estabelecido. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde nessa festa então de São Judas e também aí São Simão. Nós celebremos os apóstolos, alicerces da nossa fé e da nossa igreja. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.